sou o professor James Brian Soares da Silva e neste ano de 2021 estaremos trabalhando com vocês a disciplina de História. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do primeiro bimestre com o tema A Formação dos Povos. E a nossa segunda aula fala sobre os grupos organizados e agricultura. O desenvolvimento da agricultura gerou uma série de mudanças na organização dos grupos humanos. Por isso, esse contexto de desenvolvimento do cultivo de alimentos e domesticação de espécies animais e vegetais é chamado de Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Uma das principais consequências do desenvolvimento da agricultura foi o crescimento da população. Isso porque a maior oferta de alimentos possibilitou uma vida com menos riscos e mais recursos alimentares nesse período. Muitos grupos passaram a se fixar em um mesmo local, formando aldeias, e as necessidades do cultivo da terra levaram à criação de novas formas de organização da sociedade. As aldeias muitas vezes tiveram de se juntar para proteger-se de ataques de outros grupos. Grupos maiores favoreciam também a organização da produção de alimentos, pois dividiam entre si as atividades relacionadas à caça, à pesca, ao pastoreio e ao cultivo da terra. Essas mudanças estimularam novas formas de organização política. Foram estabelecidas lideranças nos grupos, exercidas por pessoas específicas ou por alguns setores que se impunham sobre os demais, criando-se assim posições políticas e sociais definidas para cada membro do grupo. Ocupações humanas na África e no Oriente. As savanas da África Oriental foram as primeiras regiões do continente africano povoadas por grupos humanos, dos quais conhecemos alguns vestígios. Entre os povos que habitavam essa região estão os povos Khoikhoi e os San, grupos que hoje geralmente são tratados de forma unificada, Khoi-San, mas são diferentes em suas origens. Por exemplo, os Khoikhoi provavelmente emigraram do Nordeste para o sul do continente africano, a partir do Alto do Nilo. Eles eram criadores de gado e trabalhavam o metal. Já os San, por sua vez, eram caçadores e coletores. Hoje, há grupos remanescentes dessas etnias que vivem na minoria no deserto do Kalahari, na Namíbia, em Botsuana e também na Angola. Essa revolução ocorreu em vários lugares do planeta, como no Oriente Médio, na Mesopotâmia e no Vale do Hindu. No Oriente Médio, os povos também passaram por um processo de fixação e formação de grupos organizados. A Mesopotâmia foi uma dessas regiões, entre os rios Tigres e Eufrates. Vários povos se estabeleceram em cidades independentes uma das outras. No Vale do Hindu, nas regiões onde hoje se localiza o Paquistão, o Afeganistão e a Índia, também existiram ocupações humanas milenares, favorecidas pelos recursos do rio Hindu. Nessa região havia uma cidade com elevado grau de sofisticação, chamada Harappa. Ela era circundada por muralhas e cortada por longas avenidas planejadas, e a sua cultura influenciou toda a região. Eles praticavam a agricultura e a metalurgia e faziam comércio com os povos da Mesopotâmia. Nessa imagem, podemos ver parte de moinhos de pedra para grãos, feito há cerca de 5.000 anos, na região de Harappa. Encerramos aqui mais uma aula e até a próxima!